Em Dia com a Notícia. Na última semana, o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, participou em Belo Horizonte de uma reunião na Associação dos Municípios da Região Metropolitana. Durante o evento, os participantes debateram as concessões públicas feitas por meio de parcerias público-privadas. Para falar sobre este e outros assuntos, Rodrigo Lopes está nos estúdios do Jornal da Cidade. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Sandro. Bom dia, Chico. Bom dia, Kelly. É uma alegria estar aqui com vocês, né, mais uma vez falando aí sobre o dia a dia aí da administração. E na semana passada nós tivemos, né, em Belo Horizonte, participando de uma reunião na Grambel, né? A Grambel é a Associação dos Municípios da Região Metropolitana. O prefeito de Nova Lima é o presidente, o prefeito Vitor Penido, e nós somos convidados pela doutora Vanessa Verdolin. A doutora Vanessa Verdolin é uma desembargadora aposentada, foi juíza aqui em Andradas já, né? E hoje ela tem um trabalho no escritório de advocacia em Belo Horizonte, tem essa relação próxima com o município de Andradas. E ela, né, tinha essa possibilidade aí do Dr. Fernando Albino, que é um dos precursores das PPPs no Brasil. Ele ajudou, inclusive, a elaborar as leis que estabeleceram essas concessões, né, das parcerias público-privadas. Um dos exemplos são os presídios de Ribeirão das Neves, que funcionam através de parcerias público-privadas. Existem inúmeras possibilidades, né? No Brasil, são cerca de 110 PPPs que foram realizadas, né, desde que começou a lei, e o Dr. Fernando ele participou de 40 desses processos. Então, é uma pessoa, né, bastante experimentado. E a gente também teve a presença do Dr. Francisco Deodato, que é um médico. Ele foi secretário de Estado de Saúde do Amazonas, junto com o governador amazonino Mendes, na época, e secretário de Saúde de Manaus também. Então, ele conhece bastante nessa realidade, uma pessoa muito qualificada, e hoje ele trabalha em São Paulo, né, nesse ramo aí dessas parcerias. A princípio, a gente foi na busca aí na questão da saúde, pensando aí no sul de Minas, né, a extensão que a gente tem do sul de Minas todo com o SAMU, né, são 29 hospitais, e pensando numa questão macro. Mas a visão, né, deles que têm experiência é que a gente precisa começar de uma realidade menor. E aí eles se propuseram a estar em Andradas, né, para conhecer a nossa realidade e ver, né, o que teria viabilidade, se a Santa Casa, se o trabalho de saúde da família, uma série de fatores que podem ter. Qual que é o objetivo da PPP? Eu fazer determinado serviço com o mesmo custo que eu gasto hoje, mas fazer com uma qualidade maior, né, através da gestão da iniciativa privada. Então, esse é o objetivo, porque a iniciativa privada ela tem algumas burocracias a menos do que o poder público, né? Então, é uma realidade que a gente precisa aí estar, né, buscando. E outra possibilidade, né, que a gente vai caminhar nessa vertente seria a questão do resíduo sólido, que é o lixo, né? Nós temos hoje um aterro sanitário, somos uma das poucas cidades, né, do sul de Minas que tem a possibilidade do aterro sanitário, e temos aí outros municípios consorciados e Poços de Caldas que busca há muito tempo essa possibilidade. Porém, para trazer o lixo de Poços para o nosso aterro, o volume é muito grande, cerca de 150 toneladas dia. E aí não comportaria. Mas a gente está com viés agora, a possibilidade de gerar energia elétrica através do lixo. E aí sim, Andradas tem um aterro licenciado, que tem inclusive possibilidade de executar outras ações que não apenas o aterro sanitário, mas, por exemplo, a usina de geração de energia, e Poços de Caldas tem volume de resíduos. Então, a partir de 120 toneladas dia, viabiliza uma usina. E essa usina pode fornecer energia para todos os prédios públicos, para iluminação pública, e no caso de postos que tem o DME, ainda pode comercializar essa energia que eventualmente sobrar do processo de geração. Mas se a gente conseguir só, né, a iluminação pública e a questão do resíduo, já seria um avanço muito grande, além da gente deixar, né, o meio ambiente em melhores condições. Então é um projeto que não é
não é instantâneo, não é rápido, né? É um processo que demora, principalmente pelo fato de envolver mais de um município, mas a gente quer começar ele e quem sabe deixar aí para a próxima gestão poder entregar isso para Andradas, né? E para a nossa região como um processo inovador, quem sabe a primeira usina de Minas Gerais, de municípios consorciados. Mas, Rodrigo, suponhamos que alguma empresa tenha interesse em participar desse consórcio junto com o município. O que ela tem que fazer, o que ela tem que investir e como que ela lucraria de alguma maneira? Na verdade, o que acontece? Hoje o município ele investe na geração, lá na parte da deposição final do resíduo, uma média de R$80 mil mês. Né? É um custo do município, você vai chegar a quase R$1 milhão por ano, que a gente coloca lá para eles fazer a deposição final desse resíduo. E quando enche uma célula, tem que construir outra. Então, a empresa tem um custo, né, operacional. E a gente tem um pagamento entre prédios públicos e iluminação pública de cerca de R$250 mil mês. Então, o que juntaria isso? O que juntaria isso? O que é pago com iluminação pública, mais o resíduo, 250 com mais 80, 330. Seria a receita da empresa para ela gerar energia e o município ter isso de graça. Então, vamos dizer assim, não alteraria nada no primeiro momento. O município, o que ele paga de iluminação, ele pagaria para a usina. Né? A empresa teria o lucro dessa maneira e a gente teria a iluminação e teria uma questão ambientalmente correta de destinação do resíduo sólido nosso. Né? Não vai poluir, não vai gerar chorume, uma série de fatores que isso ambientalmente ele vai ser importante e futuramente, né, nós vamos, né, nós vamos estar à frente de outros municípios da região e quem sabe no futuro o município possa até ter um departamento próprio de energia como Poços de Caldas tem. Né? Então é uma questão que futuramente pode ser muito, muito interessante para Andradas. E para Poços é interessantíssimo, eles vão mandar para o aterro de Andradas, que vai ter um proveito, sim, aquele lixo, e eles deixam de depositar, lá sim tem lixão, né? Lá é um lixão. Infelizmente é um nome sim, muito feio, né? Mas... Sim, então eu tenho uma agenda com o prefeito de Poços de Caldas já na próxima sexta-feira, para a gente alinhar isso aí. E buscar a possibilidade de estar consorciando, né, e todo mundo ganhar nesse processo. Poços por ter a deposição adequada, Andradas, né, por ter, né, já o aterro licenciado com condição para abrigar essa usina. Nós temos um projeto piloto hoje em Boa Esperança, até a gente foi lá conhecer, que é financiado por Furnas, mas é um projeto ainda que ele vai... Como é um projeto piloto, ele depende de entrar em funcionamento, depende de fazer as análises e os ajustes para depois ser colocado no mercado. Esse processo que a gente está buscando é um processo já sacramentado na Europa, que é a pirólise. Né? Um processo seria como se fosse uma queima, mas não dentro de um recipiente, né? Que é como se fosse, né, quem mora na roça sabe, como se fosse um torrador de café, né, que o lixo entra ali dentro e ele vai sendo aquecido e ele vai produzindo um gás e esse gás depois vai gerar energia dentro de um reator, né? Então é um processo muito interessante. Está sendo entregue a primeira, acho que até o final do ano agora em Bento Gonçalves, a primeira do Brasil que está sendo entregue nesse modelo, mas já é um modelo praticado na Alemanha, né, nos países europeus e de muito bom resultado. E dá para pelo menos arriscar o valor de um investimento, um reator desse custa quanto, Rodrigo? O Sandro, lá em Boa Esperança, na visita que a gente teve, a gente foi informado que o reator ele custa R$7 milhões. Mas a usina, num contexto geral, ela custa em torno de 30 a 35 milhões de reais. Só que é um investimento interessante, né? Considerando aí, né, que se você for pegar o volume de Andradas, só do resíduo, 1 milhão ano, Poços de Caldas, a gente pode multiplicar isso por 4. Eles devem ter um custo aí de 4 milhões ano para depositar o resíduo de maneira adequada. São 5, né? 5 milhões ano. Então você vai fazer uma concessão numa PPP aí de 30 anos para a empresa retirar isso depois. Se você tiver uma entrada, estou falando de 2 municípios, sem contar a energia, só o resíduo. Que vai poder comercializar. Sim, 5 milhões anos. Em 6 anos eles tiram o investimento e depois ele tem mais 20 anos para explorar, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um processo interessante
e que a gente espera que dê certo, né? É o que eu falo, é um dos projetos que não vai ser possível mais entregar dentro da nossa gestão, mas a gente tem que deixar isso alinhado pensando aí no futuro da nossa cidade. Não, e essa questão de ser público-privada é outra coisa, porque daí o interesse público associado ao interesse da empresa não é, que vai entrar nessa licitação, enfim, é outra coisa. A coisa vai para frente, Sem dúvida nenhuma, né, Rodrigo? Sandra, acaba sendo um plano de Estado, né, muito mais do que um de governo. Se vier outro prefeito depois e quiser tirar, ele tem uma concessão, isso, né? Logicamente tem que ser muito bem gerido e muito bem fiscalizado, mas é o futuro, é um caminho aí do futuro, e a gente saindo na frente, a gente certamente vai ter muito mais benefício que quem deixar para pegar isso andando depois. Tá bom. Nós estamos conversando com o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, participando do quadro Viver Bem. Vai ao ar durante o programa Jornal da Cidade todas as segundas e quartas-feiras. Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre o Teatro Municipal José Estivanin? Sim, sim. O pessoal quer ver aquele local ali pronto quanto antes, né? O que a prefeitura pode falar sobre isso? Então, Santos, sem dúvida nenhuma, né, é um desejo nosso também, né, é um dos prédios públicos que a gente entrou com projetos. Infelizmente, no âmbito federal, a gente não foi contemplado. O Pavilhão do Vinho nós fomos, o teatro não fomos, entramos com os projetos juntos. Depois entrou o pessoal da Associação Amigos da Cultura, juntamente com o setor ali, com a Cassinha. Eles entraram com um projeto na Secretaria de Estado, né, através da Lei de Incentivo à Cultura. Salvo engano, 300 e poucos mil, a gente foi contemplado com 60, mas ainda não foi pago. Então o projeto foi readaptado, esses 60 ele vai, né, a prefeitura vai ter que complementar, mas a gente vai priorizar para estar fazendo o elevador, para resolver a questão da acessibilidade. E depois a gente tem que ver a questão da saída de emergência, né, no caso de pânico, que é uma escada externa, que vai ter que ser construída, que já está previsto no projeto, que inclusive já foi aprovado pelo bombeiro há cerca de 2 anos. O que eu falo, Sandra, é que no contexto geral, a prefeitura ela busca e tem que destinar recursos para suas prioridades específicas. Então, na questão de cultura especificamente, até o ano de 2013 o teatro era, né, explorado comercialmente. A gente tinha as pessoas que davam aula particular, tinha algumas bolsas, mas 95% dos alunos pagavam para ter aula. Nós assumimos em 2013, eu dei 1 ano de transição, chamamos os professores e a gente conseguiu fazer uma parceria com a Associação Amigos da Cultura, e a gente, a partir de 2014, começou a disponibilizar gratuitamente para os alunos. Hoje são mais de 500 alunos que são atendidos pelo Centro Cultural. E assim, hoje a demanda do teatro pelo pessoal da Escola de Atores, né, ela é legítima. Mas em 2014 não tinha nem escola de atores, né? Então hoje tem 60 alunos, né? O que a gente avalia nesse contexto é o seguinte: se a gente não tivesse feito o processo dessa maneira, talvez a gente tivesse pego o dinheiro e reformado o teatro, teria sido suficiente, mas nós não teríamos 500 alunos sendo atendidos. Então a prioridade no primeiro momento foi trabalhar esses alunos. Eles fazem apresentações aí nas escolas, nas praças, né? Culturalmente a gente não perdeu nada no âmbito da prática da cultura. Inclusive essa é uma maneira moderna de se trabalhar a cultura, indo até o meio onde as pessoas estão. E o espaço, ele é um espaço de apresentações, que logicamente todo mundo sonha em ter um espaço com, né, os meios tradicionais para se apresentar, com palco, né, com toda a estrutura que um teatro possa oferecer. Então é um trabalho que a gente está buscando. A princípio vamos deixar essa questão do elevador. Vamos ver se libera, que ainda tem um projeto sendo analisado no Ministério do Turismo. Quem sabe a gente é contemplado. Ou até mesmo se a situação financeira do município, né, a gente conseguir um equilíbrio aí, quem sabe a gente não consiga fazer até com recurso próprio, né, que ali acho que cerca de mais de 250 mil a gente conseguiria, né, deixar a estrutura elétrica, questão de telhado, questão de forro, né, de deixar o espaço adequado também com a escada. Rodrigo, pode parecer uma pergunta inocente, mas a gente conversa com as pessoas na rua e na rua todo mundo tem solução simples, viu, Rodrigo? Sim, para os problemas. Com certeza. Francisco, na rua todo mundo tem solução simples para os problemas, né? Mas alguém comentou comigo assim: ô Sandro, fala pro prefeito, ele deixa 2, 3 pedreirinhos, 2, 3 pedreiros ali e vai devagarzinho reformando o teatro.
Não precisa esperar chegar uma verba de fora. A própria prefeitura, no dia a dia, ainda que demore, ela consegue fazer aí essa reforma. O que pode ser dito sobre isso? Na verdade, Sandro, a gente tem uma equipe de pedreiro, né? E a gente tá o tempo todo trabalhando, né? A equipe nossa, ela não tem ociosidade, né? E, por exemplo, uma escada externa ali, não vai, os pedreiros nossos não vão ter condições de estar fazendo, que é as obras de maior custo, o elevador e a escada externa, né? Então isso, né, a gente vai depender, sem dúvida nenhuma, de uma licitação, né, de uma empresa especializada nisso, até para dar condições aí de estabilidade. A parte elétrica, o eletricista da prefeitura já vai, né, caminhar com isso, a gente vai caminhar para resolver. Aí tem outras coisas de gesso, tem coisa de ar-condicionado, né, tem uma série de questões que são muito específicas. Mas, assim, infelizmente não é tão fácil, né, essa questão. Os pedreiros nossos hoje estão lá no centro de zoonose, finalizando a obra lá. Tem alguns que estão fazendo a base para a quadra lá no Campestrim, né, que a gente fez um orçamento, a licitação ficaria exorbitante se essa base fosse terceirizada e a gente tinha condições de atender com a nossa equipe. A gente tem adaptação em diversas creches do município, que a gente foi notificado pelo Corpo de Bombeiros, então a gente tem diversos ajustes a ser feitos, né, nas 5 creches que a gente utiliza hoje. Então essa equipe, ela trabalha constantemente aí no dia a dia. A reforma da prefeitura, né, foi toda a equipe que fez. E o relógio da prefeitura? O relógio é a Icasa, né, ela retirou e ela vai colocar um outro equipamento mais moderno lá. Então a gente está aguardando aí, ansioso, né? Mas parece que vem uma boa surpresa aí para Andradas com um novo relógio ali em frente. Então aquilo ali é uma cortesia da Icasa e ela vai nos presentear aí com um equipamento mais moderno. Bom, então essa questão do colocar os pedreiros ali no dia a dia está respondida também, porque às vezes você cobre um santo, descobre outro, sim, como diz o ditado popular, né? Sim. E por mais que o teatro seja uma prioridade no sentido cultural, existem outras prioridades que às vezes são até mais práticas para o dia a dia da população. Então, é triste falar isso, mas vai ter que esperar, né? Eu falo isso, Sandro. Na verdade, né, eu entendo que os nossos alunos estão tendo a oportunidade aí dos cursos, né? Isso, eu entendo que dentro da linha de prioridade na cultura, isso seja mais importante. Eu não vou deixar de atender os alunos para reformar o teatro. Sim. Né? Então é uma questão e a gente vai caminhar. Se Deus quiser, as coisas vão se ajustando, vão caminhando, né? É o que eu falo, um ajuste como a gente fez na prefeitura, uma pintura, né? Uma questão aí de reboco, os nossos pedreiros têm plenas condições de fazer no teatro. Se a gente conseguir avançar na escada e no elevador, a gente pode depois pôr a equipe lá e fazer essa pintura. Isso é perfeitamente possível. Mas a gente primeiro tem que resolver esses problemas maiores, que é o elevador e a escada externa. Rodrigo, amanhã tem uma coletiva por ocasião do lançamento da 54ª Festa do Vinho, não é? Então, Festa do Vinho chegando aí, a prefeitura amanhã vai anunciar os detalhes. Sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente avançou nessa questão aí da Associação Amigos da Cultura com a parceria, o pessoal muito dinâmico, né? Tem tido uma participação muito boa dos vitivinicultores. E a gente vai apresentar, como eu já falei, vai ser uma programação regional, mas que vai atender diversos gostos de público. Vai ser lançado, né, a cartela antecipada. É até importante que a população adquira, porque a gente tem limite de público. A gente falou isso várias vezes dos anos que a gente não realizou no campo. O limite de público é 5.000 pessoas. Né? Então, ou seja, vendeu 5.000 ingressos, não pode mais. Então vai acontecer, às vezes, chegar a gente na porta depois e não poder entrar, por quê? Tem um público limitado de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ah, mas vamos fazer de conta que a gente não sabe disso. Beleza, acontece um desastre, né? Morre uma pessoa ali dentro, aí o prefeito é preso, né? A equipe toda que organizou... Se chegar aos 5.000 pagantes e tiver gente chegando ainda, vai bregar? Não pode entrar. Não vai poder. Mas aí vai ter uma contagem de quem for saindo, Rodrigo? É difícil isso, hein? Na verdade, vai haver, né? Eles estão até, a associação está vendo isso, né? Uma catraca, né? Que ela possa identificar a entrada e saída. Simultaneamente. Aí você vai saber a entrada e saída para você ter esse público
ali dentro sem ter esse tipo de problema. Então, né, é uma realidade, a gente está buscando, né, possibilidades, por exemplo, como a festa vai abrir 1h da tarde, você vai lá com a tua esposa e com os teus filhos, vai chegar lá a 1h, e aí você quer ir tomar um banho e depois voltar para a festa, né? Então a gente está estudando como o fluxo durante o dia, a gente acredita que vai ser numa faixa aí de 500 pessoas, uma média, de uma pulseira para garantir que essa pessoa possa voltar depois e entrar, né, sem ter que pagar 2 ingressos, né? Então, Mas já está definido o valor do ingresso, Rodrigo? Então, isso vai ser anunciado amanhã, né? Isso ainda não foi fechado definitivamente. O que foi fechado é essa questão da cartela antecipada, até para a gente dar oportunidade para o pessoal de Andradas que quer se planejar e poder participar e não ter a surpresa de chegar na hora e a gente já tá com a lotação máxima e não poder ter acesso ao espaço. Tá bom. Então, o ouvinte da Rádio Vinícola já sabe, amanhã, 15 horas, né, após aqui a consagração Sim. de Nossa Senhora, vamos entrar ao vivo lá Maravilha. da Prefeitura para você passar todas as informações a esse respeito. E falando em festa do vinho, Sérgio Teodoro está nos ouvindo agora, viu o Rodrigo? Ele pergunta, mas e a questão do pavilhão do vinho, né? Estão apenas as paredes externas, então realmente está inviabilizada a Expofica por conta disso? Sim, na verdade a gente disponibilizou para a associação comercial a realização da Expofica em conjunto com a festa, né, lá no campo de futebol, ou até mesmo aquele espaço onde tem os campinhos society, quadras do Clube Olímpico, mas por uma questão de ordem de viabilidade financeira, porque teria que colocar uma tenda-salão, teria um custo, né, mais elevado, eles optaram pela não realização, por isso não haverá Expofica esse ano, que foi uma opção da própria associação comercial. A prefeitura colocou à disposição, né, toda e qualquer possibilidade de parceria, mas foi uma opção da associação, a gente respeita, né, logicamente eles têm os dados aí, as possibilidades de viabilidade, e a gente espera que 2020 a gente tenha, sem dúvida nenhuma, já com o pavilhão, né, reformado, que a empresa, em tese, tem até dezembro, são 7 meses para a finalização da reforma do pavilhão. A gente espera que 2020 a gente tenha condições de atender aí todos os eventos do pavilhão do vinho. Tomara que a empresa que ganhou a licitação não quebre, né, Rodrigo? Sim, ô Sandro, é uma empresa a princípio séria, a que fez a reforma da Praça da Prefeitura e da Praça da Vila Caracol. Então, a gente tem boas referências dela, graças a Deus é uma empresa que a gente já conhece o trabalho, a gente espera que tenha continuidade, né? Nós tivemos boas experiências com a empresa da Praça Alcides Moscone e também com a empresa aí que fez a Prefeitura e a Caracol. Rodrigo, uma última questão aqui. Na última sexta-feira, a Prefeitura anunciou novamente o pagamento em dia dos salários dos servidores. Esse é sempre um acontecimento que deve ser destacado. Sim, sem dúvida nenhuma, Sandro. Graças a Deus, desde março, o governo do estado parou de confiscar os recursos mensais, né? Porque a população deve se lembrar que desde agosto do ano passado a gente falava, gente, precisa parar a sangria, porque a cada mês o governo tira mais um pouco. E a situação está ficando insustentável até que chegou aquele montante de dívida. Então hoje a gente conseguiu, pelo menos, parar de piorar a situação, né? E a gente consegue agora, né, começar a organizar isso com a entrada do IPTU no próximo dia 16, agora que é o limite, né, para que o pessoal faça o pagamento em parcela única ou então da primeira parcela. Então a gente vai ter condições, né, de uma receita extra, que esse ano a gente não teve receita extra, porque o IPVA de janeiro foi confiscado pelo Estado. Então foi um grande problema pelo qual a gente passou. Mas graças a Deus, até hoje a gente não atrasou nenhuma vez o salário do funcionalismo, sempre pagando no 5º dia útil, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é motivo, não é mais do que a nossa obrigação, né? Mas muitos não conseguiram cumprir a obrigação. Então é motivo de alívio, né? Quando a gente fala assim, ó, graças a Deus, mais esse mês o funcionário está com o pagamento em dia. Então isso é um alívio muito grande, né? Porque é inadmissível que uma administração parcele salário ou que deixe salário atrasado, e por responsabilidade nossa isso nunca aconteceu. Lamentavelmente a gente teve momentos difíceis, mas eu tenho fé, né? O governo Zema tem mostrado que é diferente do PT, né? Graças a Deus, tem feito, apesar de todo o desconhecimento, né? E a gente já criticou e já cobrou ele, mas a gente tem que reconhecer a boa vontade que está tendo, o diálogo, não há maldade política de perseguição. Então a gente vê uma postura completamente diferente de como a gente foi tratado pelo PT. E a gente espera, né, muito que ele consiga colocar o Estado numa situação de equilíbrio para que a gente não seja prejudicado. Exato.
Me apareceu uma última questão aqui, Rodrigo. Uma coisa que eu acho que não está muito definido aqui em Andradas é a questão do recapeamento. A gente percebe que tem muito buraco na cidade, começou o trabalho, resolveu grande parte do problema, mas o trabalho não foi concluído. Qual que é a situação de momento, Rodrigo? Sandro, e a avaliação? Esse trabalho está sendo feito gradativamente. Toda semana, pelo menos um caminhão de asfalto. A gente está com a usina nossa de material frio, né? Que a gente fala, que a gente consegue fazer isso com um resultado financeiro melhor e também não fica na mão, por exemplo, de uma empresa que tem um asfalto quente, que você programa, chega no dia, ela não rodou, o asfalto não vem. Então, a semana passada foi feito ali o Portal do Sol, Jardim Europa, Jardim Rio Branco, foi feito tapa-buracos naquela região. Então, a gente priorizou as ruas centrais no primeiro momento e agora a gente está indo bairro a bairro, né? Então, as pessoas que tiver alguma reclamação do seu bairro, a gente pede, né, que ligue no 3731 1312, que é no almoxarifado, ou então, né, no gabinete, no 3739 2037, e deixa, né, o meu bairro ainda não foi resolvido. Pra gente, né, ir olhando isso aí, mas o Ney tem feito esse acompanhamento e até, né, pra gente dar uma resposta. Se a pessoa às vezes não tá sabendo o cronograma, quando vai passar por lá e tal. Então é um cuidado e um carinho que a gente tem com a população, né? As nossas estradas rurais, graças a Deus também, a gente avançou bastante. E eu creio que a prefeita Antônio Gonçalves, lá da Ponte do Jaguari até aqui o viaduto, a gente consiga terminar o recapeamento aí dentro dos próximos 40 dias, que ali também era um local de muito problema, né, um asfalto já muito gasto, e a gente conseguiu, através do deputado Bilac Pinto, um recurso para recapear aquele espaço ali. Então eu creio, né, que até aí mais 60 dias a situação vai estar totalmente normalizada no nosso município. Rodrigo, tem alguma coisa ainda que você queria colocar? Não, Sandra, é isso, né? Eu agradeço aí a disponibilidade da Rádio Vinícola e deixo um abraço a toda a população. Tá bom, Rodrigo, boa semana, viu? Muito obrigado, Sandra.